galera, e aí, tudo bem? Hoje eu vim aqui para contar para vocês uma coisa que todo mundo vem me perguntando. Então, pra quem não sabe, tem um vídeo meu que eu postei assim, tipo 2015 por aí, onde eu falo como fazer um intercâmbio pela ESEC. Mas muita gente tem dúvida de: ah, tá, já entendi como faz o intercâmbio pela ESEC, ou talvez não, né? Mas assim, pode me perguntar, eu vou tirando as dúvidas que vocês tiverem. E aí muita gente me adiciona no Facebook, fala comigo no Instagram, alguma coisa assim, pra perguntar: Camila, quanto custa o intercâmbio pela ESEC? Então hoje eu vim aqui pra tirar um pouquinho da... Então eu vim aqui pra tirar um pouquinho da dúvida de vocês e contar um pouco do qual foi a minha experiência, como tá atualmente e como é que vocês podem se planejar pra isso. Show! Primeiro, antes de a gente começar, é bom a gente entender que existem alguns gastos. O intercâmbio que eu vou estar falando aqui pra vocês é um intercâmbio voluntário que tem um período de duração de média de 6 a 8 semanas, tá? Então imagina que você vai viajar para outro país por pelo menos 1 mês e meio a 2 meses, e é um intercâmbio voluntário, onde você vai desenvolver uma atividade voluntária de algum tipo diferente, por exemplo, seja para dar aula de idiomas, inglês, espanhol, português, seja para trabalhar com crianças na parte de recreação, trabalhar com crianças em hospital, enfim, um trabalho voluntário, que a gente sabe que hoje em dia o trabalho voluntário é o que pesa muito pra gente no currículo e que pode ser muito importante pro nosso dia a dia, para nosso desenvolvimento pessoal, nosso desenvolvimento profissional e para, claro, né, conhecer um pouco de outras realidades, entender um pouco mais sobre esse pequeno, grande mundo em que a gente vive, chamado planeta Terra. Mas assim, claro que antes de começar a falar dos valores, só para que você entenda, se você tem esse pré-requisito, você pode continuar assistindo o vídeo, porque esse vídeo é para você. Se você não tem os pré-requisitos, você pode encaminhar esse vídeo para alguém que você acha que tem um perfil que pode sim realizar um intercâmbio voluntário, beleza? Show! Então, para poder participar do intercâmbio voluntário com a ESEC, você precisa ter entre 18 e 30 anos. Estar formado ou na faculdade, ou não ter começado ainda, mas portanto que você tenha entre 18 e 30 anos e que tenha realmente a vontade de querer fazer a diferença, de acreditar que a diferença pode existir e que você pode ser o primeiro passo para que isso aconteça. E aí vamos chegar ao ponto incrível que todo mundo estava esperando, né? Vamos falar dos valores. Sim, vamos falar de quanto custa, quanto vai sair colocando ali, ó, na canetinha, e saber como é que eu, Camila Dilis, ou você, ou seu irmão, sua prima, qualquer pessoa, seu cachorro, todo mundo que tiver esse pré-requisito, queira realizar um intercâmbio pela ESEC e possa estar realizando. Então, primeiro passo para você realizar um programa voluntário da ESEC é você ver o país que você vai e tudo mais, assinar um contrato. Mas para assinar um contrato, você precisa pagar a taxa do intercâmbio. Essa taxa ela pode variar um pouco, dependendo da localidade do Brasil em que você more, ou se você não é brasileiro e está assistindo esse vídeo, também pode depender um pouco do país em que você está. Aqui no Brasil, ela varia mais ou menos entre uns 1.300 a 2.000 reais. Depende muito da cidade, da localidade, se tem alguma promoção, se não tem. Então é bom que vocês pesquisem a ESEC mais próxima de vocês e procurem saber quanto custa a taxa da ESEC. E o que essa taxa cobre? Certo, essa taxa ela pode estar cobrindo várias coisas, depende muito do projeto que você vai escolher, mas de modo específico ela vai estar cobrindo hospedagem, que pode ser numa host family, ou seja, uma família voluntária que vai te hospedar por esse tempo do intercâmbio que você vai estar desenvolvendo atividade voluntária. Pode ser uma trainee house, ou seja, um lugar onde vários intercambistas ficam morando junto, e aí provavelmente você vai precisar gastar um pouco mais, porque não vai ter tanto apoio de alimentação, essas coisas que também o hostel ali não é obrigado a dar, mas assim, né, a gente sabe que quando a gente vai para algum país, a gente fica na casa de alguém, ninguém vai negar comida pra gente, principalmente na América Latina. Se você for para um lugar da Europa, talvez eles neguem, mas na América Latina é bem mais difícil. Normalmente eles ajudam, mas assim, não custa nada dar uma força também, né? E outro é o hostel. Então, existem programas que não têm hospedagem garantida, mas aí tem um hostel. E com o hostel, a ESEC, normalmente ela tem uma parceria com algum lugar que seja mais barato. E eles indicam pra você e você vai se você quiser, ou você pode escolher o seu próprio. Aí, pra ficar no hostel, depende muito do país em que você vai. Por exemplo, se você vai pra Argentina, você vai procurar saber quanto vai custar esse hostel. Eu não posso dizer porque eu fiquei no host family, então eu não tenho noção muito de quanto seria um hostel por 6 semanas. Ou 8, dependendo do seu intercâmbio. Outro gasto que você vai ter vai ser o seguro-saúde. Não pode viajar para fazer um intercâmbio pela ESEC sem ter um seguro-saúde. Então você pode escolher o seguro-saúde que você quiser, portanto que ele cubra todo o seu período de intercâmbio, ou seja, as 6 semanas ou as 8 semanas, seja quanto for o período do seu intercâmbio. E eu
claramente indicaria para vocês a Assistcard. A Assistcard é um dos parceiros da ESEC a nível nacional e ela tem um desconto de até 70% para as pessoas que vão viajar pela ESEC para fazer o intercâmbio. E aí você consegue comprar o intercâmbio atualmente, falando de agora, 2017, por uma média de 300 a 500 reais. Depende muito da cotação do dólar. Então, quando você for comprar o seu seguro, você vai dar entrada nele. Vão te mandar uma cotação dizendo mais ou menos quanto vai estar o valor do seu intercâmbio pela quantidade de dias que você vai estar naquele projeto, naquele país. E essa variação vai mais ou menos de 300 a 500 reais. Na época, o meu custou uns 350, se eu não me engano. Esses são os custos mais fixos que eu posso garantir para vocês, que é a taxa da ESEC e o seguro. Outros dois gastos que vocês vão ter é o da passagem e o outro é o de custo de vida. Falando um pouco sobre passagem, depende muito do país que você vai. Por exemplo, eu fui para a Argentina e eu comprei uma passagem por mais ou menos R$ 1.400. Se você for para qualquer país aqui da América Latina próxima, você consegue gastar entre R$ 1.400 e R$ 1.800. Se você pesquisar direitinho, conseguir uma promoção legal, por esse período de 6 a 8 semanas. Se você for para algum país, como por exemplo, leste europeu, ou sei lá, Romênia, Polônia, Hungria, esses países são bem mais caros porque você vai atravessar e você sabe que passagem para outro lugar é mais cara. Então, tipo, eu não posso dizer exatamente quanto seria, mas que sim, vai sair mais caro. E aí é uma pesquisa muito mais pessoal que vocês têm que fazer. E outro seria o custo de vida. Então, o custo de vida também depende do lugar que você vai. Então, sei lá, se você vai pra Bolívia, na Bolívia o dinheiro ele é muito mais desvalorizado em relação ao dinheiro brasileiro. Então, se você vai pra lá, sei lá, acho que acredito eu que com R$ 1.000 você consegue passar 6 semanas tranquilo. Quando eu fui pra Argentina, eu levei na minha carteira, assim, né, R$ 1.300. Foi todo o dinheiro que eu consegui levar pra me manter durante o meu intercâmbio. E eu consegui sobreviver durante 7 semanas tranquilo. Mas se você vai ficar mais tempo ou menos tempo, depende muito do país. E aí você precisa pesquisar pra entender a localidade que você vai e quanto você vai gastar. Para que serve esse dinheiro de custo de vida? É para você ir na balada de noite, para você passear, para você sair com os amigos, para você conhecer a cidade, para você ir no cinema, enfim, para curtir um pouco a vida, porque você não vai só viver trabalhando, mas você também vai querer aproveitar o seu intercâmbio, né? São 6 semanas, 8, depende do projeto que você vai fazer. E aí você precisa aproveitar. E para garantir isso é bom ter lá garantido um dinheirinho. Mas eu não recomendo ninguém viajar por menos de R$ 1.500. Tá, outro gasto que vocês podem ter é com relação ao visto. O visto ele é algo que pode ser que exista ou pode ser que não exista. Depende muito do país em que vocês vão. Então se você vai para América Latina, você não vai precisar de um visto para ficar 10 a 8 semanas. Mas se você vai para algum outro país ou se você vai para o Centro-América, você precisa pelo menos ter o passaporte. Se você vai para algum outro lugar, por exemplo, sei lá, Tailândia, Egito, Índia, você vai precisar tirar o visto. E aí para tirar o visto existem alguns gastos que você precisa pesquisar junto com o pessoal da ESEC para entender quanto é que você vai gastar com isso. E aí depende muito, pode variar, eu não consigo informar isso pra vocês porque eu fui pra um lugar que não precisava de visto, então... Tá, bem, esses são os gastos que eu tinha pra falar e não existe mais alguma outra taxa que pode existir, se tiver depois eu lembro pra vocês, qualquer coisa podem perguntar aí nos comentários abaixo. Falando um pouco sobre mim, o que eu gastei foi a taxa da ESEC, o seguro saúde, o dinheiro pra me manter lá e a passagem, juntando tudo isso eu gastei menos de R$ 4.000, isso foi o meu intercâmbio, isso foi o quanto eu consegui, mas também eu economizei pra caramba, eu fiz de uma forma que ele saísse o mais barato possível, até porque eu consegui através de doações de várias pessoas. E pra você conseguir fazer o seu, basta pesquisar, saber o lugar que você quer ir, ver como é que pode ser a forma mais barata, mas que sim, você possa ter uma experiência incrível. Eu espero que tenha ajudado. Se você gostou desse vídeo, então é só curtir aqui do lado porque vai ajudar bastante. E se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreve que eu vou trazer muito mais dicas e coisas legais sobre intercâmbio e várias novidades que vão acontecer, como umas viagenzinhas aí que eu tô planejando. É isso, um beijo e até a próxima. Tchau!